Olá, tudo bom? Se você ou alguém que você ama tem 60 anos ou mais, para tudo que você está fazendo para assistir esse vídeo agora. Existem alguns alimentos que você consome aí no dia a dia, inclusive pensando que são saudáveis, que podem estar agredindo o seu coração nesse exato momento. E o pior de tudo, às vezes o mesmo alimento que você tolerava relativamente bem aos 30, 40 anos, hoje aos 60, 70, funciona como um verdadeiro detonador biológico para o seu coração. Eu vou te revelar exatamente quais são esses alimentos e mudanças que você pode fazer com relação a substituições para continuar comendo alimentos saborosos no dia a dia e proteger seu coração. Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar quantos anos você tem? Você já teve algum problema cardiovascular? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Muitas pessoas começam a se preocupar realmente muito, né, com a saúde do coração, das artérias, depois dos 50, 60 anos. E a gente fica pensando, por quê, né? Será que tem um interruptor mágico aí que faz com que o nosso coração fique mais fraco com o passar do tempo? Por que esse perigo se torna tão extremo agora, depois que a gente passou dos 60 anos? A questão é que o envelhecimento natural pode desregular silenciosamente o nosso corpo, trazendo 4 transformações perigosas para a saúde cardiovascular. Primeiro é a produção do óxido nítrico, um gás que relaxa os vasos no nosso corpo, que ela pode despencar com o passar da idade, fazendo o risco das artérias endurecerem ficar muito aumentado. Segundo é que com o passar dos anos, muitas pessoas têm um aumento do estado de inflamação constante de baixo grau, aquela inflamação crônica. Terceiro, que o estresse oxidativo passa a enferrujar, digamos assim, as células que estão saudáveis, então, né, isso vai piorando a saúde das células com o passar do tempo. E quarto, que a velocidade com que as placas de gordura se formam aumenta exponencialmente conforme vão passando os anos. Então, imagina assim, uma mangueira de jardim que está velha, que recebe uma pressão absurdamente acima do limite, dia e noite por décadas. Ela pode começar a rachar e descascar, e é exatamente isso que a pressão alta pode fazer no seu sistema cardiovascular. Essa pressão alta causa microlesões físicas na camada interna do vaso, que é o endotélio. E onde tem essa rachadura, o nosso corpo acaba gerando uma inflamação para tentar recolar, né? Para tentar reparar esse rasgo, digamos assim. E é nessa ferida inflamada que o colesterol se deposita para fazer os fatores ali de cura, digamos assim. E essa estrutura microscópica que reveste o interior e que você precisa salvar e prevenir essas rachaduras é o endotélio, só para você entender melhor os conceitos. Então, é o endotélio que vai determinar esse nível de flexibilidade dos vasos, das artérias, e isso tem tudo a ver com a saúde do nosso coração. Então, agora que você já entendeu alguns conceitos básicos, eu vou começar a te explicar quais são os alimentos que você deve evitar para proteger seu coração, seu endotélio, diminuir essa questão do risco da pressão arterial e desse acúmulo de colesterol oxidado que a gente sabe que podem ser fatores de risco para problemas cardiovasculares com o passar da idade. Olha, o primeiro alimento da nossa lista tem que ser os embutidos, né? Não só presunto, salame, linguiça, bacon, mas também o peito de peru defumado. Muita gente cai nessa armadilha do saudável, falando assim, vou trocar uma carne vermelha por um sanduíche de peito de peru aqui, achando que tá blindando o coração, né? Mas esse é um erro muito comum. Esses alimentos processados, essas carnes curadas, defumadas, ultraprocessadas, são repletas de nitritos e nitratos que no estômago viram as nitrosaminas, que geram uma disfunção vascular imediata e geram rigidez nas artérias. Além de tudo, elas também são ricas em sódio, que obriga o coração a bombear o sangue contra uma parede de concreto, né? Fica com muito mais líquido no sangue, né? O sódio retém líquido e aí, de fato, aumenta o volume de sangue, prejudicando mais, forçando mais o coração. Então, é interessante que a gente evite consumir esses produtos. Eu tenho aqui no canal vídeo ensinando como fazer mortadela caseira, linguiça caseira, que podem ser ótimos substitutos. Lembra também que você pode substituir esses embutidos por atum em água e sal, que é maravilhoso para o coração, frango cozido e desfiado, então ovos cozidos, fazer uma pastinha com queijo, são uma opção muito mais interessante para você substituir esses ultraprocessados embutidos no seu dia a dia para melhorar a saúde do seu coração. Só para ficar bem claro mesmo, quando eu falei do peito de peru, eu tô falando daquele peito de peru que vem de fatiado,
naquelas delicatessens, embutidos mesmo, como se fosse um presunto. Eu não tô falando do peito de peru natural, como eu falaria de um peito de frango, da ave mesmo, 100% natural. Esse é maravilhoso, você pode e deve continuar consumindo. Inclusive, se você quiser assar e fatiar bem fininho, fica super bom no sanduíche. Segundo alimento da nossa lista são as sopas instantâneas e os caldos de carne. Eu digo isso porque muitas pessoas com mais idade falam assim, ai, não quero jantar, vou tomar uma sopinha. Às vezes tem preguiça de fazer sopa e compra aquelas sopas de pacotinho que são lotadas de sódio. Ou fala assim, ah, eu quero comer legumes, mas eu não gosto muito do legume, vou botar um caldo aqui de bacon, um caldo de carne, um caldo de frango, para dar um gosto bom. E acaba que você pega um alimento que era maravilhoso, os legumes, os vegetais, e acrescenta uma quantidade absurda de sódio. Às vezes, um único pacotinho desse sal ou um cubinho de tempero pode conter a meta de sódio de um dia inteiro. E você imagina, aí você consumindo aquilo tudo de uma vez. Essa quantidade de sódio extrema joga água para dentro do sangue de uma vez só. O volume de líquido fica muito, muito alto mesmo e as artérias acabam ficando espremidas, né? A pressão decola. Então, o ideal é evitar. Prioriza sempre as sopas caseiras. Tem uma playlist de sopas maravilhosas aqui que você pode fazer. Muito temperadinhas, mas 100% naturais. E os temperos saudáveis também, né? Abusa das especiarias naturais, ervas frescas, aromáticas. E aí você consegue, inclusive, controlar o próprio sal de adição à sua preparação. Terceiro problema são os refrigerantes. O vilão aqui, quando a gente fala de refrigerante, realmente é a questão do açúcar líquido, que provoca o que a gente chama de lipogênese hepática, porque dispara a quantidade de gordura produzida no próprio fígado, disparando também os triglicerídeos e podendo aumentar, ou até mesmo gerar em algumas pessoas a resistência à insulina. Então, esse caos metabólico simplesmente desliga a capacidade do endotélio, daquela parede dos vasos, de produzir o óxido nítrico, deixando os vasos desprotegidos. Então, claro que, enfim, né, a gente tem que falar que muitas pessoas que consomem sucos industrializados, bebidas energéticas ricas em açúcar, bebidas alcoólicas ricas em açúcar, qualquer tipo de açúcar líquido, vão ter o mesmo problema. Então vem aí o nosso próximo ingrediente, que são os sucos de caixinha, justamente. Caixinha, garrafinha, pozinho dissolvido. Além de tudo, além do açúcar, tem água, tem corante, tem xarope de glicose muitas vezes. É completamente diferente do que se você pegasse uma fruta e comesse a fruta. E é completamente diferente do que se você pegasse uma laranja, batesse com a polpa, né, com tudo, o bagaço, com água e tomasse. Então, se eu tô com vontade de tomar um suco, eu pego lá 7 morangos, bato, sem coar e tomo. É completamente diferente desses sucos industrializados. Então, esse choque de açúcar, né, em excesso gera um estresse oxidativo violento. Mais uma vez, pode lesionar a parede do endotélio. Então, não é indicado o consumo de calorias líquidas assim, principalmente muito açucaradas no dia a dia, para proteger justamente o nosso coração. Vale a pena ainda falar dos doces e sobremesas que podem formar aqueles produtos finais de glicação avançada, né, os AGEs. Eles formam realmente aquele processo de caramelização no nosso corpo. O consumo diário desse açúcar refinado causa essa reação com as proteínas do corpo. Então, é como se o açúcar virasse um caramelo duro, ele endurece várias proteínas do nosso corpo. E isso que ele faz também com as artérias. Elas perdem a elasticidade que elas deveriam ter e a pressão aumenta muito. Então, se você é uma pessoa que sofre muito com pressão arterial, você tem que controlar o açúcar. Quando a gente pensa em pressão, a gente pensa em sódio, mas o açúcar é terrível para a pressão arterial também. Outro item da nossa lista são os fast foods frequentes, né? Tem gente que tem hábito de consumir diariamente fast food ou compra esses alimentos ultraprocessados, já industrializados. Lembra que muitas vezes eles têm uma união ali ruim, né? De sódio alto, gordura trans, açúcar, xarope de glicose, carboidrato muito simples, muito refinado. E pode aumentar o acúmulo de gordura na região da barriga, então pode aumentar o risco de resistência à insulina, síndrome metabólica. E esse acúmulo de gordura na região da barriga acaba funcionando quase como se fosse um órgão independente que fabrica substâncias inflamatórias que atacam o coração. A gente sabe que essa gordura aqui visceral abdominal é a gordura mais relacionada com problemas cardiovasculares. Então é muito importante evitar o consumo desses alimentos no dia a dia de forma regular. Cuidado também com o consumo frequente de alimentos fritos e em gordura de imersão. Seja gordura trans, óleos vegetais de imersão,
O óleo de cozinha, quando ele é aquecido e reutilizado, ele pode sofrer mutações térmicas perigosas, liberando substâncias tóxicas como os aldeídos e a acroleína. E na circulação, essas toxinas promovem um estresse oxidativo assim brutal, muito grande mesmo, agindo diretamente sobre as células endoteliais, a parede dos vasos. Então, a fritura é altamente inflamatória para a estrutura cardiovascular e deve ser evitada no dia a dia. Ainda quero te deixar de bônus aqui uma coisa que não é comida, né, mas as pessoas consomem no dia a dia, que são as bebidas alcoólicas, né? O álcool em altas doses ou frequentemente, né, consumido, ataca diretamente o músculo cardíaco. Muitas pessoas não sabem disso. E o coração acaba perdendo a capacidade de contração elástica que ele tem, pode ficar mais dilatado, incapaz de bombear bem o sangue, gerando falta de ar. Então, além de tudo, o excesso de consumo do álcool pode levar a acúmulo de gordura no fígado, pode levar a síndrome metabólica, pode levar a problemas metabólicos, dislipidemia. Tudo isso prejudica o coração, além de ser supercalórico, né? 1 grama de álcool tem 7 calorias, então 1 grama de carboidrato e proteína tem 4. Então, só para você entender que o álcool por si só já é bem calórico. E ainda tem um problema, né? Que o álcool abaixa as inibições. Então, quando você consome uma cerveja, quando você consome um vinho, você não assim, poucas pessoas consomem isso sem comer nada. Então, você como abaixa as inibições, provavelmente você comeria alimentos que normalmente você não faria escolhas saudáveis no dia a dia, né? Você teria escolhas saudáveis, pensadas. Como o álcool tira um pouco esse senso de controle, também tem esse problema de piorar o consumo alimentar. Claro que existem alimentos maravilhosos que, se você está pensando em proteger o seu coração, você deve acrescentar no dia a dia, como o azeite de oliva, por exemplo, muito rico em ômega 9, em antioxidantes naturais, as frutas vermelhas, o cacau, que são ricos em polifenóis, flavonoides, chá verde, super rico em epigalocatequina galato, rúcula, espinafre, beterraba, que são fontes de nitritos e nitratos naturais que o corpo converte na hora em óxido nítrico puro, né? Saudável pra gente. E o próprio potássio e magnésio, que ajudam a estabilizar os batimentos cardíacos e forçam os rins a eliminarem o excesso de sódio retido no corpo. Então, consumir uma alimentação baseada em legumes, verduras, proteínas vegetais, laticínios magros, muita fibra e carboidratos inteligentes no dia a dia é a melhor opção para você melhorar a saúde do seu coração, das suas artérias. Se você quer mais dicas para melhorar a saúde do coração, das artérias, eu tenho uma playlist bem legal aqui com muitos outros vídeos que você vai adorar. Com certeza eu vou deixar o link para essa playlist aqui embaixo. Então, se você achou que esse conteúdo foi interessante, abriu os olhos, né, para um assunto que é tão importante como a saúde do nosso coração, faz a sua parte agora e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Vamos ampliar nossa corrente do bem. Deixa a sua curtida no vídeo, porque ela é muito importante para mim. E se inscreve no canal, tem vídeo novo todos os dias. Até a próxima, tchau, tchau!